Olá, muito boa noite. Hoje é uma terça-feira, dia 14 de julho, e eu tenho a alegria, a satisfação, o prazer de poder compartilhar com todos vocês mais um trecho da Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 65. Nós conversaremos um pouquinho sobre os versículos 1, 2, 3 e 4 e eu farei a leitura na medida em que for expor o assunto, ok? Bem, como quase todo o Salmo, o de número 65 também é um hino de louvor. Como assim quase todo o Salmo? Porque nem todos são só de louvor. Todo Salmo é um salmo de louvor, mas tem os salmos penitenciais, tem os salmos de romaria ou de degraus. Este é um salmo que é tido como um salmo de louvor. E ele pode ser dividido em 4 principais partes, mas os versículos de 1 a 4 em 2. O que alguns teólogos chamam de 2 movimentos. O primeiro deles está nos versículos 1, 2 e 3, o que a gente pode pensar como um compromisso de adoração ainda a ser cumprido. E aí, esse trecho do Salmo, ele é um trecho profético. E o segundo movimento, que é a bênção sobre os redimidos, a gente pode extrair no versículo de número 4. A abertura do Salmo, que é esse trecho que a gente quer destacar aqui, versículos 1, 2, 3 e 4, ele sugere uma multidão de adoradores no templo, celebrando uma renovação da misericórdia de Deus e da resposta do Senhor às orações. Vejam, por exemplo, o que diz o verso número 1. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Alguns comentaristas dizem que a melhor tradução para confiança e louvor deveria ser silêncio. E aí, silêncio é louvor. Fazendo uma alusão a um momento solene de adoração, a um momento solene em que se honra, em que se bendiz, em que se exalta o nome do Senhor Deus. O versículo 1 ainda fala sobre a ti se pagará o voto. O voto tem na Bíblia a ideia de compromisso firmado. Não é uma promessa a título de barganha, onde a gente diz que se Deus fizer isso, nós faremos aquilo. Se Deus abrir esta porta, nós faremos isso, faremos aquilo. A ideia é de um compromisso. A ideia é de um envolvimento com as coisas do Senhor. O voto aqui tem a ver com a oração respondida, que a gente destaca no versículo de número 2, quando ele diz assim: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. O salmista assume o compromisso de um envolvimento maior com Deus através de um voto, porque ele tem na afirmação do versículo de número 2 uma segurança, uma certeza, uma convicção, porque ele diz assim: ó tu que escutas a oração. Vejam, não há aqui uma condicional. Talvez o senhor possa ouvir, talvez o senhor possa escutar, quem sabe. Não, é uma afirmação. O salmista tem a certeza, a convicção de que Deus escuta as orações. E eu quero aqui, corroborando com o salmista, afirmar que Deus escuta todas as nossas orações. Ele ouve todas as nossas orações. E quero inclusive afirmar que ele responde a todas as nossas orações. A questão é que a resposta nem sempre é aquela que nós queremos e esperamos, mas ele responde. A questão é que Deus tem o seu tempo para responder, que não é o nosso, e ele tem o seu jeito para responder, que não é o nosso. Apesar de ser um jargão, é uma verdade. Nós afirmamos o seguinte:
Deus responde a todas as nossas orações. E Ele normalmente as responde com pelo menos 3 tipos de respostas: sim, não e espere. Quando é da vontade de Deus aquilo que nós pedimos e é no tempo de Deus, Ele responde com um sonoro sim. Abre as portas, encaminha as coisas, dá as vitórias, as conquistas e nós prosseguimos. Quando não é da vontade dele, quando não é do tempo, no tempo dele, ele pode nos dizer espere, não é tempo, aguarde, ou pode se manter em silêncio, porque não é a vontade dele. Quando não é efetivamente a vontade dele, o tempo dele, quando não é nada dele mesmo, aí ele nos responde com um sonoro não, porque não é aquilo que ele quer. Mas o salmista tem segurança de que Deus ouve todas as orações. Olha o verso de número 3. Por causa de suas iniquidades, então os homens virão a ti, no verso 2, por causa das iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Vejam, nós temos aqui uma outra segurança, uma outra certeza, uma outra convicção do salmista, que é a de que o Senhor perdoa os pecados. De novo, um jargão, mas é verdade. Não adianta querer a gente fugir disso. Às vezes nós ficamos procurando pelo em ovo e nos esquecemos das coisas mais básicas da vida. Nesse caso, em particular, um novo jargão, que é o seguinte: pecado confessado é pecado perdoado. E o salmista tem essa certeza. Então, o pecado que eu cometi, que sinceramente eu reconheço, que verdadeiramente eu me arrependo de tê-lo feito e o confesso, pedindo perdão, e me esforço, me empenho para não repeti-lo, esse pecado é perdoado. E mesmo que eu venha a repeti-lo, porque eu estou numa condição de vida de um mundo caído, corrompido, carnal, e a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, então se eu vier a cometer esse erro, mas sinceramente me arrepender a Deus e confessar ao Senhor arrependido, Deus é aquele que me perdoa. O salmista tem essa segurança, ele tem essa certeza, essa convicção. Olhem para o versículo de número 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Bom, na Bíblia, a palavra bem-aventurado é a mesma que bem-sucedido, ou feliz, ou vitorioso, ou aquele que é próspero. Então a gente pode traduzir aqui sem problema nenhum da seguinte maneira: próspero é aquele a quem tu chamas. E vejam que aquele que o Senhor chama é bem-aventurado. Todos são bem-aventurados? Não. Só os que o Senhor chama. Todos são prósperos à luz da Bíblia? Não. Só aqueles que o Senhor chama. E aqueles que o Senhor chama, Ele os aproxima de si. Olha o verso 4, de novo, ó. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. O escolhido é aquele que Deus chama para andar consigo, para viver consigo, para estar consigo. Ainda o verso 4. Para que assistas nos teus atos, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa no teu santo templo. Olha que interessante os nomes que a Bíblia usa aqui para falar da presença de Deus, para falar de andar com o Senhor. Ele fala de átrio, fala de casa e fala de templo. Então, são situações que nós vivemos juntamente com Deus. Bem, a gente pode dizer que o Salmo de número 65 é o Salmo de 1 a 4, onde a gente pode destacar 3 mensagens. Primeiro, o louvor, a adoração, o louvor é expresso diante das respostas de Deus à oração, verso de número 2. O Senhor é louvado porque responde às orações. Segundo, o louvor, ele é expresso diante do perdão de Deus aos pecados, uma vez que arrependidos nós os confessamos. Verso de número 3. E terceiro, o louvor
é a expressão diante do favor espiritual de Deus ao povo, quando ele diz no verso 4 que é feliz, é próspero, é bem-aventurado aquele a quem ele chama, e ele chama para estar próximo dele mesmo, aquele que ele chama para estar próximo de si mesmo, de si, de Deus, assiste nos átrios do Senhor, na presença de Deus, ficam satisfeitos por estarem na casa do Senhor, por estarem no templo e por desfrutarem da bondade do Senhor. Essa é a mensagem do Salmo de número 65 que eu quero deixar com os nossos corações. Deus nos abençoe, nos dê sua paz, seu consolo e conforto. Eu espero voltar a vê-los na próxima quinta-feira, depois de amanhã. Boa noite, fique na paz do Senhor, Deus te abençoe. Tchau, gente, um beijo.